querido diácono, seu Cícero, povo de Deus aqui presente, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum, esse tempo litúrgico que nos recorda que o seguimento de Cristo não acontece em eventos extraordinários, mas que nós seguimos Jesus no cotidiano de nossa vida, a partir das coisas do dia a dia e de atitudes muito concretas. Durante o tempo comum é o tempo da gente acompanhando Jesus passo a passo, observando o seu modo de agir, as suas atitudes, para que também nós possamos repeti-las em nossa vida como um sinal concreto de seguimento. É o tempo de ir escutando também a voz de Cristo, os seus ensinos, aquilo que Ele pretende dizer ao coração daqueles que se predispõem a segui-lo, a caminhar nos seus caminhos, a entrar na escola de Jesus, a tornar-se aprendiz dele. E hoje a palavra de Deus toca numa realidade muito concreta. Hoje a palavra de Deus nos ajuda a refletir sobre a nossa relação com os bens que passam. Jesus já faz um certo alerta quando diz, alguém no meio da comunidade diz: ei Senhor, manda que meu irmão reparta comigo a herança. Jesus diz: homem, quem foi que me fez juiz nas suas coisas, nessas coisas da terra? Cuidado em toda espécie de ganância, porque a vida de um homem sobre a terra, ela não pode consistir no acúmulo de bens, ainda que possua muitas coisas. Veja, Jesus toca numa realidade que toca a nossa vida de forma muito concreta, minha gente. Existe em nós um contínuo desejo por encontrar um sentido para a nossa vida, uma realidade que possa dar gosto, sentido para a nossa existência sobre a terra. E quando nós encontramos esse sentido, paralelamente nós encontramos também o caminho da nossa própria realização e da nossa felicidade. E desde sempre, uma das respostas a este sentido para a vida, ou essa busca de felicidade, uma das respostas que foram dadas durante toda a história humana, é pensar as riquezas, os bens materiais, como fonte de felicidade, de realização, o que consiste numa ilusão, uma tolice, uma falta de juízo, o raciocínio pouco. A vida do homem, por mais que possua muitas coisas, não pode jamais ele colocar o sentido e a sua realização nas coisas. O homem não pode ser feliz dependendo de uma coisa que seja igual a ele ou menor. Igual são os humanos e menores são as coisas. Não. A felicidade consiste sempre naquilo que nos supera, que está para além das coisas que passam. Mas infelizmente há muitas pessoas que prendem o seu coração nas riquezas. Veja, ter bens materiais não é necessariamente em si uma coisa ruim, não. Os bens materiais em si mesmo não são bons nem ruins, mas somos nós que damos a eles a bondade ou a ruindade, depende do uso. Agora, o que nós não podemos é prender o coração nas coisas que passam. Veja,
na palavra de Deus hoje, tanto no Evangelho como na segunda leitura, Deus está nos dizendo que nós não podemos prender o nosso coração nas coisas que passam. É uma ilusão, é uma tolice prender o coração nessas coisas passageiras, prender o coração nas riquezas, prender o coração nos seus bens, naquilo que você elege como fonte de segurança da sua vida. É uma ilusão, porque tudo é passageiro. Gente, tudo que o tempo dá, o tempo também pode tirar. Era assim que pensavam os gregos, e até criaram, para falar sobre esse tempo, uma mitologia do Cronos, que era um deus que casou-se, teve filhos, e depois veio e comeu os filhos. Porque o tempo é assim, o tempo nos gesta, mas o tempo nos consome. O tempo dá, mas também o tempo tira. Por isso o homem não pode prender o seu coração nos bens passageiros. O Senhor já alertava por meio do livro do Eclesiastes: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Por exemplo, alguém que trabalha sobre a terra, trabalha para juntar muitos bens, morre, e outra pessoa que não se esforçou nada, acaba gozando daquilo que ele juntou. Desculpe, mas tem pessoas que são, desculpe a expressão, mas são até burras. Porque tem gente que é assim, trabalha, junta, a pessoa não faz uma viagem, a pessoa não melhora uma casa, a pessoa não compra nada. Para que ele está juntando? Para nada. Deixa de ser tolo, porque vai vir outro depois que você partiu para a terra de pé junto, e vai gozar daquilo que você juntou a vida inteira. É isso que está a palavra de Deus dizendo. Que tolice, que ilusão. Mas tem gente que é assim. Gente, por causa do apego ao dinheiro, por causa do apego aos bens materiais, quantas pessoas já destruíram a sua vida e destruíram a vida de outras? Quantas famílias já foram decepadas, já foram destruídas por causa do apego aos bens materiais? Isso é uma novela que se repete a vida toda. Às vezes tem gente que morre, deixa um mundo de coisa para os filhos, e olha aí o apego às coisas que passam. A ganância, a avareza, um dos pecados capitais, ou seja, que gesta muitos outros no entorno de si. Às vezes é o defunto esfriando na sala e os filhos esquentando os couros lá no quintal, já dividindo as coisas. Tem famílias que se destroem mesmo. Irmãos que entram em confusão e que criam até mesmo processos jurídicos por causa de bens. Nós já assistimos esse filme inúmeras vezes. Filhos que tramam a morte dos próprios pais para ficarem com os bens materiais. O que é isso? Ganância, apego às coisas que passam. Vaidade das vaidades, ilusão, tolice, perca de tempo. Por isso Jesus dizia no Evangelho: mesmo que um homem possua muitas coisas, não pode colocar ele isso como centro da sua vida, prender o seu coração nas coisas que passam. Não, porque senão acontece como um homem rico, que teve uma colheita maravilhosa, não tinha nem onde guardar tanta coisa. Aí disse: já sei, vou destruir meus celeiros e fazer maior. E assim fez, encheu os celeiros enormes e cheios, e disse para si próprio: muito bem, compadre, pode dormir, descansar, que agora você tem reserva por muito tempo. Aí Jesus disse: louco, essa noite mesmo será pedida a tua vida de volta, e para quem vai ficar o que acumulaste? Para que juntar coisas aqui? Em outra passagem, nosso Senhor diz: não juntem tesouro na terra, porque os tesouros aqui juntados, os ladrões roubam,
A traça corrói, o ferrugem destrói. Tu constrói uma casa maravilhosa, vem uma tempestade e bota abaixo. Acabou. Compra um carro ótimo do ano, vem um ladrão e rouba. Juntem tesouros no céu, onde a traça não corrói, não destrói a ferrugem e onde os ladrões não roubam. O que você está fazendo da sua vida? Veja, amados, não é que você não possa adquirir bens, e ainda mais se eles forem fruto do seu trabalho honesto e suado, mas não prenda o seu coração em nada, nada. A única riqueza pela qual vale a pena a gente perder tudo, chama-se Jesus Cristo. Essa semana, quarta-feira, o Evangelho de São Mateus dizia: o reino dos céus é como um homem que encontra um tesouro enterrado no terreno. Ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele tesouro. É ainda como um homem que procura pérolas preciosas. Quando ele encontra uma pérola de grande valor, é capaz de deixar tudo para possuir aquela pérola. Não foi isso que fez Francisco de Assis? Diante da grandeza que é Cristo, diante da riqueza que é Jesus, diante da beleza que é o Evangelho, teve ele a coragem de despir-se de tudo, de dispor-se de tudo, de abandonar tudo, de casar com a pobreza como sua esposa, de fazê-la um caminho de santidade, desapegado de tudo, de todos, do seu nome, da sua fama, até da paternidade, para ser todo inteiro de Deus. Pobre de Assis e do mundo inteiro, com os pés feridos, machucados e marcados pelo tempo, com os pés no chão, Francisco goza da principal glória e da maior riqueza, que é a glória dos céus, porque não prendeu o seu coração nas coisas que passam. Amém? Gente, é isso que a gente precisa também trazer para a nossa vida. Tem bens? Tem, graças a Deus, pois louve a Deus, mas não prenda o seu coração nos bens. E ainda mais, todo o bem que Deus me dá não é para mim, é para que também sirva para os outros. Não prenda o coração nas coisas que passam. Não fique com o coração aprisionado aqui. Tem pessoas que têm a ganância tão grande, a avareza tão grande, o coração tão preso aos bens que passam, que é capaz de vender a alma ao diabo, de verdade, pelos bens que passam. Que tolice, que ilusão, desculpe a expressão, mas que burrice, você trocar a eternidade por uma coisa que é tão pouca, porque ainda que alguém viva 100 anos sobre a terra, isso é nada diante da eternidade. Juntem tesouros nos céus, sejam pobres de espírito, ou seja, ponha a confiança da sua vida em Deus. Seja Deus a riqueza da sua vida, como foi a riqueza da vida de Benigna. Tudo diante de Deus perdia o seu valor. De tal modo que diante da prova final, Benigna escolheu a própria morte para permanecer fiel a Deus, que é a riqueza máxima, a permanecer vivendo separada por causa do pecado. Só quem descobriu que Deus é a máxima riqueza da sua vida, não prende seu coração às coisas que passam. E deixa eu lhe dizer, quanto mais coisas você tiver, mais preocupação você terá. Olha o que a leitura dizia: o homem junta muita coisa, não tem paz, nem quando se deita, porque é preciso ficar vigiando as coisas que tem. Sejamos livres, ainda que tenhamos muitas coisas, mas não prenda o coração aos bens que passam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.